O cão K9 não parava de ladrar para uma mulher que carregava um bebê. A verdade por trás disso deixou todo o terminal em choque. Ela não gritava, não corria, apenas uma mulher bem vestida, embalando um bebê adormecido, atravessava o aeroporto apinhado. Então, por que é que o cão de serviço enlouqueceu? Porque bloqueou o caminho dela, rosnou e recusou-se a recuar, mesmo quando todos lhe diziam para parar? O que viu ele que mais ninguém viu? O que foi descoberto a seguir no aeroporto de Bozeman deixou todos os passageiros imóveis incrédulos. Confiaria no cão ou na mãe? Do lado de fora das paredes envidraçadas do aeroporto Gallatin Field, em Bozeman, Montana, um manto de neve tardia de inverno caía suavemente sobre a pista. O céu tinha a cor de ganga desbotada, e o frio no ar dava um corte seco a cada respiração. Dentro do terminal, porém, o ambiente estava longe de ser calmo. Os atrasos provocados pelo mau tempo tinham empurrado viajantes para filas compactas, vozes carregadas de frustração, e o cheiro de café queimado misturava-se com o odor acre do descongelante agarrado às botas. O relógio por cima da porta de embarque 4 marcava 11 horas da noite. A agente Olivia Barnes ajustou a pala do seu boné azul marinho e puxou suavemente a trela do seu parceiro K9, Ranger. Ranger, um pastor alemão macho de 5 anos, era do tipo que chamava a atenção. O pelo brilhava em tons de preto e ferrugem, impecavelmente cuidado. O seu andar era disciplinado, mas fluido, músculos tensos sob a pelagem. Mas o que realmente distinguia Ranger não era a aparência, era a sua história. Fora encontrado ainda cachorro nos destroços de um incêndio numa caravana, nos arredores de Missoula, a guardar o corpo de uma idosa que perecera nas chamas. Recusou-se a abandonar o local durante 2 dias inteiros, até que os bombeiros conseguissem resgatá-lo. Esse trauma gravou-lhe um sexto sentido, sobretudo em relação a crianças e pessoas vulneráveis. Foi isso que o levou a ser escolhido para um programa raro de detecção comportamental de ameaças. Ao contrário dos cães treinados para drogas ou explosivos, Ranger especializava-se em pessoas. Ao lado dele caminhava Olivia, mulher de 30 e muitos anos, cabelo ruivo preso num coque apertado e corpo atlético. Os olhos de um verde cortante varriam o terminal com o hábito de quem nunca está totalmente fora de serviço. Servira 12 anos na polícia, a maior parte em patrulhas urbanas. Mas, depois de um incidente pessoal, o desaparecimento da sobrinha, felizmente encontrada com vida dias depois, pediu transferência para a unidade K9. O laço com Ranger crescera de um trauma partilhado para uma parceria quase sem palavras. Aproximavam-se da zona de recolha de bagagem quando Ranger abrandou de repente. As orelhas ergueram-se, o corpo ficou rígido, energia contida. Olivia seguiu o olhar dele. A uns 6 metros, uma mulher de casaco cinzento elegante deslizava junto a uma área de assentos cheios. Teria pouco mais de 30 anos, alta, cabelo preto preso num coque baixo, maquilhagem impecável, cachecol com padrão de marca cara. Nos braços, um bebê, talvez de 1 ano ou menos, envolto num cobertor azul claro, a cabeça imóvel sobre o ombro dela. Ranger soltou um ganido baixo, interrogativo. "O que foi, parceiro?" murmurou Olivia observando-o. A cabeça do cão inclinou-se. Depois o corpo mudou de postura. Orelhas para trás, cauda esticada, olhos fixos na mulher e no bebê. O ganido transformou-se num rosnado grave. Olivia ficou tensa. Ranger raramente rosnava. Fora treinado para sinalizar de forma subtil. Só escalava se algo estivesse realmente errado. Deu um passo à frente, voz calma mas firme. "Senhora, posso falar consigo um momento?" A mulher virou-se, surpreendida. De perto, traços finos, pele pálida e sem imperfeições. Olhos azul gelo, muito abertos, mas expressão neutra. "Sim", respondeu educadamente, apertando o bebê contra o peito. "Sou a agente Barnes, unidade K9 de Bozeman. O meu parceiro está a indicar alguma preocupação. Pode dizer-me o seu destino e mostrar o cartão de embarque?" A mulher hesitou por um instante. "Claro. Vou para Denver American Airlines. O meu nome é Vanessa Reed."
Ranger latiu alto uma vez, depois outra. Pessoas viraram-se, telemóveis ergueram-se. Olivia cerrou o maxilar. Ranger, silêncio, disse, mas sem convicção. No fundo, confiava nele. O bebê não se mexera uma única vez. Nem com os latidos, nem com o movimento. O coração de Olivia apertou. Disse Denver. Sim, respondeu Vanessa serena. Estranho. Disseram-me que a American cancelou todos os voos para Denver há 2 horas, por causa da tempestade de neve. Vanessa piscou os olhos. Ah, quis dizer United. Estou um pouco confusa. Foi uma manhã longa. Ranger rosnou de novo, mais baixo, vibrando no peito. O bebê continuava imóvel, demasiado imóvel. Antes que Olivia pudesse falar, o rádio crepitou. Levou-o ao ouvido. A voz do despachante soou calma, mas urgente. Agente Barnes. Temos um alerta do Departamento de Polícia de Belgrade. Criança desaparecida, sexo masculino, 2 anos, vista pela última vez com uma mulher que corresponde à descrição que solicitou anteriormente. Possível rapto. Proceda com cautela. O coração de Olivia bateu com força contra as costelas. Olhou novamente para a criança. Cobertor azul, caracóis castanhos macios. Ergueu o olhar para a mulher, que agora mudava o peso de um pé para o outro. Senhora, vou ter de lhe pedir que me acompanhe para responder a algumas perguntas adicionais. A voz de Vanessa gelou. Não vejo necessidade, não fiz nada de errado. O meu bebê está a dormir. Vamos apanhar um voo. Ranger avançou um passo. Todo o seu corpo estava tenso. Os olhos fixos não em Vanessa, mas na criança. A mulher recuou um passo. Não pode simplesmente acusar-me. Disparou, o tom a subir. Por favor, disse Olivia, mantendo a voz calma. Pela segurança do bebê, peço a sua cooperação. Nesse momento, uma mulher entrou no terminal pela entrada sul. Tinha perto de 70 anos, caracóis grisalhos escondidos sob um gorro de lã, faces coradas pelo frio. Chamava-se Eleanor Moore, conduzira desde Belgrade no momento em que viu a fotografia na mensagem anônima. Apertava contra o peito uma pasta com fotografias plastificadas e registros médicos. Quando Eleanor viu o bebê, deixou cair a pasta. Toby, sussurrou. Oh meu Deus, Toby! Vanessa virou-se bruscamente, olhos arregalados. Olivia instintivamente colocou-se entre elas. Ranger latiu de novo, mais alto que nunca, e posicionou-se de forma protetora diante da criança. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Olivia ergueu a voz acima da confusão. Todos recuem, isto é uma situação policial. Vanessa ficou imóvel, agarrada ao bebê. Ranger não se mexeu. O seu corpo bloqueava-lhe completamente a passagem. E, naquele instante, Olivia soube que, fosse o que fosse que aquela mulher tivesse feito, ou para onde quer que tentasse ir, Ranger tinha travado a tempo. O zumbido do aeroporto desvaneceu-se num silêncio estranho enquanto Olivia conduzia a mulher que se identificara como Vanessa Reed para uma zona mais calma, junto à entrada administrativa. A tensão à volta delas, embora abafada pelo murmúrio suave dos anúncios e passos distantes, permanecia densa, esticada como um fio de aço de incerteza. Ranger caminhava ligeiramente à frente, corpo rígido, cauda baixa e tensa, cada movimento alerta, calculado, como se medisse o peso invisível do ar entre a mulher e a criança nos seus braços. Vanessa sentou-se lentamente, ajustando o bebê que continuava mole e imóvel debaixo do cobertor azul fofo. Olivia notou de novo aquela quietude perturbadora. Nenhum movimento de pernas, nenhuma respiração visível na borda do cobertor. A maioria das crianças mexe-se mesmo a dormir, mas esta podia muito bem ter sido esculpida em cera. Olivia agachou-se ao lado da cadeira adaptada de carrinho, voz calma mas firme. Senhora, posso ver alguma identificação, por favor? Sua e da criança. Vanessa hesitou. Já disse que vamos para Denver. O meu documento está na mala. Os papéis do bebê estão na bagagem de porão. Compreende. Espero, disse Olivia, mantendo o contato visual. Que, dado o alerta que recebemos, preciso de confirmar a sua identidade e a da criança. Vanessa abriu a mala de marca com um suspiro que misturava irritação e falsa calma. Os dedos, apesar de elegantes e com verniz rosa pálido, tremiam ligeiramente.
Retirou uma carteira de couro e puxou uma carta de condução. Olivia examinou os detalhes. Vanessa Reed, emitida no Montana, 14 meses de uso, demasiado limpa. Sem cantos gastos, sem desgaste. Ou aquela mulher cuidava impecavelmente dos seus documentos, ou não os usava muito. Disse que voava pela American Airlines, comentou Olivia casualmente. Sim, bem United, na verdade, enganei-me. Foi um dia longo. Também mencionou que o seu marido a iria encontrar. Qual o nome dele? David Reed. E onde está ele à sua espera? Em Chicago. Mas Olivia já tinha notado a hesitação, meio segundo a mais para responder. Antes que pudesse insistir, Ranger soltou um sopro baixo e reposicionou-se, os olhos fixos no bebê. Nesse instante, os altifalantes soaram e o rádio de Olivia crepitou. Unidade 12, atenção. Mulher chamada Eleanor Moore aproxima-se do posto de controlo 5. Afirma ter confirmação visual de criança que corresponde ao alerta de Belgrade. Mulher idosa, casaco cinzento, botas escuras. Olivia levantou-se e acenou a outro agente. Tragam-na aqui. A mulher, que entrou momentos depois, tinha um ar de exaustão profunda, gravado nas rugas do rosto. Eleanor Moore tinha quase 70 anos, baixa e ligeiramente curvada pelos anos de trabalho nos invernos rigorosos de Montana. Os olhos, porém, eram vivos, ardendo com a dor de quem procurou demasiado tempo. O cabelo grisalho caía em caracóis naturais, as faces queimadas pelo vento. Apertava uma pasta contra o peito. Ao ver a criança, os joelhos cederam-lhe ligeiramente. É ele, sussurrou, a voz a quebrar. É o meu neto. É o Toby. O rosto de Vanessa empalideceu. Não sei quem é esta mulher. Este é o meu bebê. Eleanor avançou, lágrimas a brotar rapidamente. Ele tem uma cicatriz atrás da orelha esquerda, de uma mordida de cão, quando caiu no jardim aos 14 meses. O olhar de Olivia endureceu. Senhora, disse, dirigindo-se a Vanessa, posso verificar essa marca identificativa? Não. Vanessa apertou ainda mais a criança. Está a assustá-lo. Ele é sensível. Acabou de adormecer. Ranger moveu-se devagar, mas com intenção clara, colocando-se entre Vanessa e o resto da sala. A postura já não era cautelosa, era protetora. Não de Vanessa, mas da criança, disse Olivia mais firme. Por favor, deixe-me ver a criança. Os olhos de Vanessa desviaram-se para a saída. Não fuja, avisou Olivia. Eu vou detê-la. O meu cão vai detê-la. Por uma fração de segundo, tudo ficou suspenso. Então Ranger soltou um ganido suave, quase triste, o sinal que aprendera para indicar que uma criança estava em perigo. Olivia deu um passo à frente, puxou lentamente o cobertor e revelou o rosto do bebê. Era lindo. Caracóis, castanhos, bochechas redondas, mas pálido, de forma antinatural. Olivia pousou 2 dedos no pulso da criança. Pulso fraco, respiração superficial, sedado. Ergueu os olhos para Vanessa. O que lhe deu? Nada de prejudicial, só algo para o ajudar a dormir. O que lhe deu? Repetiu Olivia, agora com voz cortante. Benadryl infantil, admitiu, em pânico. Não queria que chorasse. Era uma viagem longa, não queria assustá-lo. Eleanor arfou. Toby, meu Deus. Olivia fez sinal a um paramédico próximo. Avaliação médica, agora. Enquanto os socorristas se aproximavam, Vanessa tentou levantar-se, mas Ranger avançou um passo, bloqueando-a apenas com a sua presença. Os olhos fixos no rosto dela, cauda rígida, orelhas apontadas para frente. Um guardião silencioso. O paramédico, um homem calmo e concentrado de cerca de 40 anos chamado Josh Grady, ajoelhou-se junto ao bebê. Alto, magro, cabelo grisalho nas têmporas e rosto marcado por anos de trabalho sob pressão. A voz baixa e tranquilizadora enquanto verificava os sinais vitais, frequência respiratória baixa, pupilas lentas a reagir. Precisamos de levá-lo ao hospital para rastreio toxicológico e avaliação. Ele vai ficar bem? Sussurrou Eleanor, mão no peito. Chegamos a tempo, assentiu Josh, mas foi por pouco.
Enquanto preparavam a maca, Olivia virou-se para o agente de apoio. Prendam Vanessa Rachel, seja quem for. Confirmamos a Vic. As sombras que lhe marcavam as maçãs do rosto pareciam vestígios da pessoa que fingia ser. Recusava-se a falar, braços cruzados com força, olhos a saltar para a janela. Olivia estava do lado de fora, mãos na cintura, a falar com o delegado Thomas Harland. Um homem alto, de ombros largos, início dos 40, testa vincada e olhos castanho escuros profundos. Thomas era natural do condado de Gallatin, montanês de nascença, filho de um antigo agente da autoridade. Calmo, reservado, mas perspicaz, conhecido por só falar quando importava. Usava um casaco de xerife forrado de lã e falava com voz grave e pausada. Acabei de falar com o departamento de polícia de Belgrade, disse, lançando um olhar ao vidro atrás do qual Rachel estava sentada. Toby Moore foi dado como desaparecido há 3 dias. Mãe falecida. Custódia transferida para a avó. Esta mulher nunca foi mencionada. Não é tutora legal, nem amiga da família. Nada. Olivia assentiu. Ela drogou o miúdo para o manter calado. Isto é mais do que desespero. O comportamento de Ranger, o pastor alemão K9, não era apenas preocupação, era proteção. Ele tinha reconhecido algo mais profundo. Thomas coçou o maxilar. Alguma vez pensou que os cães veem nas pessoas coisas que nós não vemos? O tempo todo, respondeu Olivia. Antes que Thomas pudesse dizer mais, outro agente entrou no corredor. Mais novo, final dos 20, magro, maçãs do rosto salientes e energia nervosa. A placa no colete refletor dizia Ellie Sutton, manuseador de bagagens, responsável por descargas e logística. Trazia uma prancheta na mão e olhava de um para o outro, incerto se devia falar. Acho que já vi aquele miúdo antes, disse Ellie. Olivia virou-se para ele. Quando? Há uns dias, talvez terça de manhã. Estava a fazer a transferência de um voo privado. O manifesto de carga tinha papelada estranha, pouca informação. Mas esta mulher, apontou para a sala de interrogatório, estava lá. Juro que tinha o mesmo miúdo com ela, embrulhado bem apertado, tal como agora. Não deixava ninguém aproximar-se. Thomas avançou um passo. Que tipo de voo era? Charter privado, sem passageiros listados, só um manuseador e ela. Partiu e voltou no dia seguinte. O nome no manifesto de bagagem era de uma empresa, Everpine Psychological Consultants. Olivia ficou tensa. Everpine. Ele acenou. Sim. Lembro-me porque esse grupo funciona num edifício grande e branco, a leste da cidade, no meio da floresta. Ouvi rumores. Dizem que é um retiro terapêutico, mas é estranho. Pessoas entram e saem à noite, portões fechados, sem letreiros. Enquanto Olivia processava a informação, Ranger soltou um ganido baixo e vibrante. Virou a cabeça para a entrada, como se esperasse alguém. Olivia ajoelhou-se ao lado dele, passando a mão ao longo do dorso. Ainda estás à espera da verdade, não é, rapaz? Ele lambeu-lhe a mão uma vez e sentou-se, orelhas para a frente. Nesse momento, o telemóvel de Olivia vibrou. Era o hospital. A voz do paramédico Josh Grady soou pelo altifalante. Fizemos o painel toxicológico ao miúdo. Benadryl, sim, mas também vestígios de clonidina. Não é de venda livre. É um sedativo mais forte, suficiente para apagar completamente uma criança pequena. Ele está estável agora, mas ainda sonolento. Vamos transferi-lo para o Bozeman Deaconess para observação durante a noite. Olivia apertou o telefone na mão. Obrigada, Josh. Fico-te a dever uma. Ergueu-se e olhou para Thomas. Precisamos de saber quem financiou esse voo charter e quem está por trás daquele centro de retiro. Algo me diz que a Rachel não planeou isto sozinha. Vou pedir um mandado para vigilância e registros, respondeu Thomas. Mas se ela está ligada a Everpine, provavelmente estamos perante um caso de manipulação psicológica. Pode ser maior do que parece. Dentro da sala, Rachel ergueu finalmente a cabeça. A voz, fina e trêmula, saiu pelo intercomunicador. Eu não queria magoá-lo. Ele devia ser meu. Foi o que eles me disseram. Parecia o Charlie. Disseram que me podiam ajudar a trazê-lo de volta.
Olivia trocou um olhar com Thomas. Charlie? Perguntou ele. O meu filho, sussurrou Rachel. Ele morreu, mas disseram que voltaria noutro corpo. Que tudo que eu tinha de fazer era ir buscá-lo. Quem são eles? Pressionou Olivia entrando na sala, mantendo o tom controlado. As mãos de Rachel tremiam. O médico, o da Everpine, disse que o luto podia ser reescrito, que as almas podiam transferir-se. Mostrou-me fotografias, disse que o Toby nasceu no dia em que o Charlie morreu. Os mesmos olhos, a mesma marca de nascença. Ranger rosnou baixinho à porta. Olivia não o travou. Rachel, lembra-se do nome do médico? Ela acenou lentamente, lágrimas a cair. Dr. Merrick. Hal Merrick. Na manhã seguinte o vento tinha acalmado, mas o céu sobre Bozeman continuava cinzento e implacável. A porta do edifício da Everpine Psychological Consultants, uma estrutura austera de 2 andares, no limite de uma estrada ladeada de pinheiros. Tudo parecia demasiado silencioso. O exterior, em madeira de cedro escura e pedra, lembrava um lodge moderno. Ao aproximar-se com o Ranger ao lado, Olivia sentiu o mesmo desconforto que no aeroporto, quando o cão K9 ladrou pela primeira vez a Rachel, o mesmo peso no estômago, o mesmo arrepio na nuca. Ranger trotava alerta, mas sem agressividade. A porta de vidro abriu-se com um sussurro, revelando um átrio iluminado e aquecido. Uma melodia instrumental suave soava nos altifalantes, supostamente calmante, mas para Olivia soava artificial. Atrás da recepção estava uma jovem de cerca de 28 anos, magra, pele pálida, olhos cor de avelã claros e cabelo loiro acinzentado pelos ombros. A placa dizia Kendra Valley. Olivia apresentou-se, Detetive Barnes, Condado de Gallatin. Estou aqui para rever registros de uma paciente, Rachel Dwyer. Kendra pestanejou rapidamente. Lamento, mas não podemos divulgar ficheiros de pacientes sem mandado judicial. Olivia ergueu o documento. Eu tenho, e este é o Ranger, certificado para me acompanhar. Os olhos de Kendra desviaram-se para o pastor alemão e os ombros enrijeceram. Ranger manteve-se alto e silencioso, olhar fixo nela, como se já catalogasse algo sob a superfície. Olivia reparou no modo como Kendra se inclinou ligeiramente para longe dele, a mão a tremer junto ao rato do computador. Vou avisar o assistente do Dr. Merrick, gaguejou Kendra. Ele não está hoje, mas o gabinete deve ter os registros. Prefiro que me leve lá diretamente, disse Olivia fria. Kendra hesitou, mas acenou. Claro, por aqui. Os corredores eram limpos, minimalistas, com portas de vidro fosco e nomes eufemísticos: sala de cura, suíte de restauração, reequilíbrio mental. As orelhas de Ranger mexiam a cada som. Ao passarem por uma sala à esquerda, ele parou de repente, levantou o nariz, olhos semicerrados. Olivia memorizou a porta, terapia de regressão criativa. Ranger soltou um sopro baixo e seguiu. Chegaram ao gabinete do Dr. Merrick. Kendra tirou um molho de chaves e abriu a porta. O espaço era impecável. Móveis de madeira escura, arte discreta, uma parede de armários trancados. Sabe onde está o ficheiro de Rachel Dwyer? Perguntou Olivia. Talvez na gaveta restrita. O Dr. Merrick guardava alguns registros à parte. Dizia que era para proteger a privacidade. Abra, por favor. A sala no gabinete do xerife do condado de Gallatin tinha paredes cinzentas lisas, uma mesa de metal, 2 cadeiras e um gravador digital a piscar silenciosamente num canto. Olivia Barnes estava junto ao vidro de observação, braços cruzados, maxilar cerrado. Do outro lado do vidro, sentado com uma compostura inquietante, estava o Dr. Hal Merrick. Hal tinha pouco mais de 60 anos, magro, barbeado, cabelo grisalho penteado para trás a partir de uma testa larga e inteligente. Usava um casaco de lã cinzento escuro sobre uma camisola creme, transmitindo o profissionalismo calmo e acessível, que lhe tinha valido elogios nos primeiros anos, como terapeuta de trauma. Mas agora, sob a luz fluorescente, havia um vazio por trás dos olhos azul claros, um brilho de distanciamento que Olivia aprendera a reconhecer em quem acreditava poder reescrever a verdade a seu favor. Frente a ele estava o detetive Ray Stisson, um investigador baixo e robusto, de fala mansa,
mais conhecido pelas pausas estratégicas do que por ameaças diretas. Ray, que passara 25 anos a arrancar confissões de suspeitos demasiado confiantes para perceberem que estavam apanhados, recostou-se na cadeira, deixando o silêncio prolongar-se alguns segundos além do confortável. O Dr. Merrick falou finalmente. Presumo que isto seja sobre Rachel Dwyer. Ray acenou lentamente. E sobre a criança, Toby Moore. Merrick entrelaçou os dedos. Não tem provas que me liguem a qualquer ato criminoso. A Rachel era paciente, uma mãe em luto. Frágil, sim, mas também disposta. Tudo foi voluntário. Ray não respondeu. Em vez disso, Olivia entrou na sala com Ranger, o pastor alemão K9, ao seu lado. No momento em que Merrick viu o cão, ficou tenso, não de medo, mas com algo mais próximo de cálculo. Olivia sentou-se à frente dele, deixando o Ranger sentado junto à sua perna. Temos as suas notas, disse ela. Registros manuscritos detalhando como incentivou Rachel a aceitar um sistema de crenças em que o filho falecido teria regressado no corpo de outra criança. Reformular o luto é uma abordagem terapêutica comum, respondeu Merrick calmamente. Encontrará métodos semelhantes na maioria das práticas integrativas de trauma. Olivia inclinou-se para a frente, não quando termina com crianças sedadas e identidades falsas. Nesse momento, Ranger levantou-se e aproximou-se de Merrick. A sua postura mudou de imediato. Deixou de ser neutra. As orelhas avançaram, as patas afastaram-se ligeiramente, e a cabeça baixou o suficiente para sinalizar domínio. Não latiu, ainda. Mas um rosnado baixo vibrou-lhe no peito. O seu cão não parece muito bem treinado, comentou Merrick. Ele reage apenas quando há perigo, disse Olivia, num tom baixo, e nunca se engana. Ranger soltou um rosnado mais agudo, que ecoou na sala fechada. Olivia fez um sinal subtil com a mão, e o cão regressou ao seu lado, mantendo os olhos fixos em Merrick com precisão cortante. Lá fora, Ray bateu 2 vezes na mesa e saiu, acenando para Olivia. Tinham o suficiente por agora. Mais tarde, nessa tarde, Olivia estava na divisão de registros do gabinete do xerife, rodeada de processos amarelados e pastas manchadas de café. Ordenara à equipa que cruzasse o histórico profissional de Merrick com casos envolvendo perda de custódia ou reavaliação psiquiátrica. Foi então que encontrou Melissa Hartley, uma mulher de cerca de 35 anos, de Fort Collins, Colorado, ex-professora. 2 anos antes, Melissa sofrera uma crise de saúde mental após a morte súbita do filho bebê. Fora internada num retiro privado nas Montanhas Rochosas do Colorado gerido por um antigo associado de Merrick. Após 6 semanas de tratamento, Melissa afirmava que o filho não tinha morrido, mas reencarnado noutro menino. Tentou retirar a criança de uma creche. Quando confrontada, insistiu que o menino era o seu Charlie, o mesmo nome usado por Rachel. Olivia pediu para falar com Melissa, agora sob tutela num lar comunitário. Quando a videochamada começou, viu uma mulher magra, olheiras profundas, cabelo comprido e desalinhado, boca cerrada. Mas os olhos iluminaram-se quando Ranger entrou no enquadramento. Ele estava lá, disse Melissa. O cão. Lembro-me dele das fotografias no corredor da Everpine. Tinham uma parede com cães usados na recuperação de trauma. Tem a certeza? Perguntou Olivia. Melissa acenou. Diziam que os cães ajudavam as pessoas a lembrar-se de quem eram. Mas não era isso que faziam. Usavam as fotos para sugerir ideias. O Dr. Merrick disse-me que eu não estava a alucinar, apenas a recordar mal. Que o espírito do Charlie tinha seguido em frente e que eu tinha de o seguir. Alguém lhe deu medicação durante essas sessões? A voz de Melissa baixou para um sussurro. Sim. Ele disse que era para me ajudar a dormir, mas às vezes não me lembrava de dias inteiros. Quando a chamada terminou, Olivia ficou em silêncio. Ranger pousou a cabeça no seu joelho. Ela coçou-lhe atrás das orelhas e murmurou. Não estamos a lidar apenas com um sistema corrompido. Estamos a lidar com um homem que os constrói. Nessa noite conduziu até casa de Eleanor, em Belgrade. A luz da varanda lançava um brilho quente sobre os degraus polvilhados de neve. Lá dentro, Eleanor serviu chá numa caneca de cerâmica gasta e entregou-lhe. Encontrei algo, disse Eleanor. Tirou de uma velha caixa de sapatos um desenho, linhas de lápis de cera num papel amarrotado. Era um desenho infantil.
um cão e um menino pequeno. Os nomes, escritos com caligrafia trêmula de criança, Ranger e Toby. As figuras estavam rodeadas de estrelas. Ele costumava falar com o cão como se fosse o melhor amigo, disse Eleanor, a voz embargada. Talvez seja por isso que o Ranger o reconheceu. Ou talvez algo mais profundo. Olivia estudou o desenho, o coração pesado mas resoluto. O que quer que o Merrick tenha feito, não o fará outra vez. Uma fina cortina de neve cobria a orla norte de Bozeman, envolvendo os pinheiros e os campos silenciosos que rodeavam a propriedade murada do Dr. Hal Merrick. A casa erguia-se na beira de uma escarpa arborizada, arquitetura moderna de vidro e aço combinada com vigas de madeira escura, mais parecida com um centro de retiro do que com uma residência privada. Para Olivia Barnes, era apenas mais uma fachada, como tudo o que Merrick construíra à sua volta. O mandado de busca chegara pouco depois do amanhecer. Uma equipa tática de 4 elementos aguardava, acompanhada por Olivia, o detetive Ray Stisson e Ranger, cuja postura calma escondia a tensão no corpo. Kendra Valley estava por perto, embrulhada num casaco emprestado do departamento do xerife, cabelo loiro preso num rabo de cavalo apertado. Pálida, exausta, mas determinada. Sei que a entrada não é óbvia, disse ela baixinho. Fica atrás de uma estante no escritório dele. Disse-me que era uma adega, mas nunca deixou ninguém entrar. Vamos, disse Olivia fazendo sinal à equipa. O interior da casa estava impecável. A sala de estar não tinha sinais de desordem pessoal, apenas arte escolhida e livros estrategicamente colocados. As unhas de Ranger tilintavam no soalho de madeira polida enquanto avançava, farejando de forma deliberada. Parou junto à lareira, depois virou-se para o corredor que levava ao escritório de Merrick. O gabinete era mais frio que o resto da casa. Cadeiras de couro escuro, uma secretária polida e uma grande estante ocupavam a parede do fundo. Kendra aproximou-se e hesitou, depois alcançou a parte inferior da estante e pressionou um pequeno painel. Ouviu-se um clique suave, e toda a unidade deslizou para a frente alguns centímetros, revelando uma escada estreita a descer para a escuridão. O ar ficou mais frio à medida que desciam. Olivia acendeu a lanterna, o feixe varrendo pedra exposta e prateleiras de aço. No fundo, entraram num espaço do tamanho de uma garagem dupla, mas o conteúdo gelava o sangue. Um quarto de bebê complete. A sala estava cheia de uma força silenciosa. Não sei como agradecer-te, disse Eleanor, a voz baixa. Sinto-me como se tivesse acordado de um pesadelo. Olivia olhou para os ficheiros nas suas mãos, listas dos antigos pacientes de Merrick, alguns marcados como receptivos, outros como resistentes. Alguns tinham moradas, outros não. Estamos apenas a começar, respondeu. Ranger, deitado no tapete entre elas, soltou um ganido suave, como que a confirmar. O corredor fora da ala pediátrica do Hospital Bozeman Deaconess cheirava levemente a antisséptico e a sabonete líquido de lavanda. Agora estava calmo. O caos dos dias anteriores fora substituído por passos suaves e pelo ocasional bip de um monitor. A luz do sol entrava pelas janelas altas, lançando retângulos dourados sobre o chão de linóleo. Olivia Barnes estava junto à porta do quarto 312, braços cruzados de forma descontraída, o uniforme azul marinho da unidade K9, ainda vincado da longa manhã. O cabelo ruivo preso no habitual coque com alguns fios soltos a emoldurar-lhe o rosto. Ao lado, o Ranger estava deitado em posição de esfinge, olhos semicerrados, mas com as orelhas a mexer a cada pequeno som. A sua presença no hospital fora autorizada devido ao seu histórico de serviço e ligação ao caso. Não saíra do lado de Toby desde que o menino fora internado. Lá dentro, uma enfermeira de caracóis escuros e voz suave ajustava a linha de soro. A placa no peito lia Kelsey RT. O pequeno Toby Moore estava enroscado na cama, com um pijama azul marinho estampado com estrelas brancas. As faces estavam mais cheias, a cor voltara à pele. Os sedativos tinham saído do sistema e, embora ainda falasse pouco, já começava a seguir movimentos com os olhos. Mas havia ainda distância no seu olhar. Eleanor Moore estava do lado de fora do vidro, imóvel. Usava uma blusa azul simples e calças cinzentas. O cabelo prateado preso num apanhado baixo.
Nas mãos, seguravam um urso de peluche gasto, com uma orelha roída. Os nós dos dedos brancos de tanta força. Olivia aproximou-se devagar. Ele está estável há 2 dias, disse com suavidade. Nenhum sinal de regressão. Esta manhã deram alta aos últimos exames. Eleanor não respondeu de imediato, os olhos fixos na pequena figura lá dentro. Achas que ele se lembra de mim? Olivia hesitou. Acho que ele se lembra do que é sentir-se seguro, e isso, ele conheceu contigo. Dentro do quarto, Ranger levantou-se. Não latiu, não se apressou. Caminhou silenciosamente até a cama e sentou-se ao lado. Toby virou a cabeça. O olhar pousou no cão. Por um momento, foi como ver alguém tentar encontrar uma palavra que quase se esqueceu de dizer. Depois, os pequenos dedos estenderam-se. Devagar, hesitantes, como a testar uma memória. Quando a mão tocou o topo do pelo de Ranger, o menino pestanejou e o silêncio quebrou-se. Ele riu-se. Um som curto, súbito, alto e límpido. Depois disse uma palavra, "Ha". Os joelhos de Eleanor cederam. Olivia segurou-a pelo braço. "Estou aqui", sussurrou Eleanor. "Estou aqui, meu querido." Lá dentro, a enfermeira Kelsey recuou. Ranger empurrou suavemente o nariz contra a palma de Toby, e depois encostou-se a ele. O menino abraçou o pescoço do cão com toda a força de uma criança que esteve privada. Momentos depois, entrou o Dr. Harland, o pediatra responsável. Homem de fala mansa, início dos 40, rosto bondoso e ligeiramente curvado. As fardas azul marinho impecavelmente passadas, a voz com a serenidade de quem já viu milagres e perdas. "Está a reagir bem", confirmou. "Fisicamente, está forte. O que vem a seguir é sobretudo reparação emocional, e já começou." Eleanor limpou as lágrimas e entrou no quarto pela primeira vez. No instante em que Toby se virou para ela, o corpo dele enrijeceu por um momento, incerto. Então Ranger colocou-se entre ambos. Não para bloquear, mas para guiar. Soltou um sopro suave, empurrando Eleanor para frente com o ombro. "Toby", sussurrou ela, "é a avó. Lembras-te da avó?" O menino pestanejou. Olivia viu-lhe a testa franzir, os lábios tremerem. Então, o urso. Eleanor ergueu o brinquedo de uma orelha só. Os olhos de Toby abriram-se. Ele estendeu a mão. Quando Eleanor lhe deu, ele apertou-o contra o peito e ficou a olhar para ela. Após um momento, murmurou, "O meu urso." E, depois de outra respiração, "Avó." A barreira quebrou-se. Eleanor caiu de joelhos junto à cama, abraçando o neto com toda a delicadeza que o momento permitia. Toby não recuou, encostou-se a ela. O urso ficou esmagado entre os dois. Ranger sentou-se ao lado da cama, a observar em silêncio. Naquele instante, ninguém falou, ninguém se mexeu. O quarto tornara-se um lugar sagrado. No corredor, Olivia deixou o peso do momento assentar-lhe no peito. Kendra Vale esperava ali. A jovem enfermeira da Everpine estava sob proteção temporária, mas pedira para ver a reunião à distância, o rosto pálido, mas os olhos já sem a névoa do medo. "Ele está seguro agora", disse. Olivia acenou. "Por tua causa." "Gostava de ter falado mais cedo", murmurou Kendra. "Falaste quando importava." Ranger saiu do quarto, a cauda a mover-se suavemente. Passou junto à perna de Olivia e sentou-se ao lado dela. Ela olhou para baixo. "Tu soubeste antes de todos nós." Nessa noite, ao cair do crepúsculo sobre Bozeman, um comunicado de imprensa confirmou que o Dr. Hal Merrick fora oficialmente acusado de vários crimes federais, incluindo sedação ilegal de menores, manipulação psicológica e conspiração para rapto. Rachel Dwyer fora colocada sob avaliação psiquiátrica num hospital estadual de segurança. Mas a cidade, nessa noite, não falava das vitórias legais. Falava de Ranger, o cão que ladrara quando outros ficaram em silêncio. O que permaneceu firme na tempestade, imóvel, inabalável. O guardião que trouxe o menino para casa. A primavera começara a despontar suavemente sobre as colinas ondulantes de Belgrade, Montana. Os últimos montes de neve derretida infiltravam-se na terra, deixando manchas úmidas na relva e o cheiro a pinho a descongelar. O sol tímido mas constante aquecia o ar tranquilo, e num pequeno parque atrás da biblioteca comunitária, o riso soava como um sino.
Toby Moore, agora com 3 anos, e uma resiliência silenciosa que poucas crianças precisam de conquistar, ria enquanto corria atrás de uma bola de tênis amarela pelo relvado macio. As faces rosadas, os caracóis revoltos ao vento. Com braços pequenos, mas determinação enorme, apanhou a bola e virou-se para encontrar Ranger a observá-lo atentamente, a cauda a abanar. "Vai buscar!" gritou Toby, atirando a bola com toda a força que os seus braços conseguiam reunir. Ranger, forte e veloz, partiu como um raio. O corpo do pastor alemão movia-se com propósito, o pelo preto e castanho a brilhar ao sol, músculos a ondular sob a pelagem. Apanhou a bola a meio do ressalto, voltou trotando com a boca aberta e a respiração feliz, e deixou-a aos pés de Toby, antes de lhe dar um empurrão suave com o nariz. Toby soltou um guincho de alegria e abraçou o pescoço de Ranger. Perto dali, Eleanor Moore estava sentada num banco de madeira sob uma bétula em flor. O rosto, antes cansado, agora irradiava calor. Usava um casaco de malha lavanda claro e jeans gastos, os caracóis prateados escondidos sob um chapéu de abas largas. No colo, um caderno com uma lista de nomes, voluntários e números de telefone. Ao lado dela, estava Olivia Barnes, já sem uniforme, com um casaco de ganga sobre uma blusa verde suave e calças caqui. Havia algo mais leve na sua postura agora, as linhas rígidas dos ombros suavizaram-se. Observava o rapaz e o cão com um meio sorriso nos lábios. "Alguma vez te perguntas", disse Eleanor, "o que teria acontecido se o Ranger não tivesse ladrado naquele dia?" Olivia soltou um longo e constante suspiro. "Todos os dias. E depois lembro-me de que ele sempre soube." Ranger tinha sido homenageado na semana anterior, na cerimônia do Condado de Gallatin, um evento simples e comovente, com a presença das forças da autoridade, famílias locais e crianças. Foi oficialmente nomeado K9 do ano. Olivia fez o discurso, a voz firme, mesmo com os olhos a brilharem de emoção. Ele nunca foi treinado para detectar perigo em pessoas. Mas, de alguma forma, depois de tudo que passou, tornou-se um protetor na mesma, um guardião silencioso para o Toby, para outros, e para todos nós que poderíamos ter olhado para o lado. Ranger não precisava da medalha que lhe deram. Só precisava do que tinha agora diante de si, um menino que confiava nele, uma comunidade que o celebrava, e um campo tranquilo onde podia correr livre. "E tu?" perguntou Eleanor, lançando um olhar de lado a Olivia. "O que vem a seguir?" Olivia hesitou, depois sentou-se ao lado dela. "Aceitei uma transferência. Está a formar-se uma força-tarefa a nível estadual, focada em perigo infantil e pessoas desaparecidas. Vai implicar viajar, mas preciso de fazer isto. Não consigo esquecer o que descobrimos, e não consigo virar costas às crianças que ainda estão lá fora à espera de serem encontradas." Eleanor acenou, a expressão solene mas orgulhosa. "Foste feita para isto, tal como o Ranger foi feito para o Toby." Olivia olhou para o campo. "Falando nisso, como vai o novo projeto?" Os olhos de Eleanor brilharam. Abriu o caderno na primeira página. No topo, em letras maiúsculas, lia-se: "Refúgio do Ranger. Agora é real", disse. "Já assinamos o contrato de arrendamento da antiga clínica veterinária na rua principal. Os voluntários estão a alinhar treinadores, terapeutas, famílias de acolhimento, e os 2 primeiros resgates chegam amanhã." "Vais mesmo transformar cães vadios em cães de terapia?" "Não apenas vadios", corrigiu Eleanor com suavidade. "Sobreviventes, tal como o Ranger, tal como Toby." Caíram num silêncio confortável. Ao longe, Toby tinha se atirado para cima do Ranger na relva e estava estendido sobre as costas dele como um gatinho satisfeito. O cão não se importava. Ficou quieto, a cauda a bater no chão. Olivia tirou uma fotografia com o telemóvel. Mais uma memória para guardar neste capítulo que começara com tanto caos e medo e agora florescia em esperança. Quando o sol desceu lançando luz dourada, através das folhas novas, Eleanor levantou-se e chamou: "Toby, mais 5 minutos." O menino ergueu o rosto, o cabelo despenteado, as faces coradas de alegria. "Está bem, avó?" Ranger levantou-se e deu um latido brincalhão.
Toby riu, agarrou na bola e atirou-a com toda a força que conseguiu reunir. Olivia observou-os por mais um longo momento. Nós nunca desistimos dele, murmurou. E ele nunca desistiu de nós, concordou Eleanor. Porque alguns guardiões não precisam de falar para serem ouvidos. Ranger parou no meio do campo, a bola na boca, os olhos fixos nas duas mulheres. E, por um instante, pareceu que compreendia cada palavra. Às vezes, Deus envia-nos os seus anjos, não com asas, mas com pelo e olhos silenciosos que veem o que mais ninguém vê. Ranger não era apenas um cão. Era um guardião, uma ponte entre a dor e a cura, entre o medo e a fé. Num mundo que tantas vezes é demasiado barulhento para ouvir o choro silencioso dos perdidos, foi o seu instinto, nascido do sofrimento e da redenção, que trouxe um pequeno rapaz de volta a casa. Esta história lembra-nos que, por mais escuros que os dias possam parecer, a luz encontra sempre um caminho, às vezes na forma do riso de uma criança, da esperança inabalável de uma avó, ou de um cão que simplesmente se recusou a desviar o olhar. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos nas nossas batalhas. Mesmo no silêncio, Deus está a agir. Por isso, se alguma vez questionasse se os milagres ainda acontecem, deixa que esta seja a tua resposta. Se esta história tocou o teu coração, partilha-a com alguém que precise de esperança hoje. Deixe um comentário com o que sentes e escreve Amém, se acreditas em segundas oportunidades, na proteção divina e nos heróis silenciosos que Deus coloca no nosso caminho. Que Deus te abençoe, a ti e a todos os guardiões silenciosos da tua vida.